Ciência e Fé começa agora. Nós estamos aqui com um programa super polêmico, mas também esclarecedor. Estamos falando hoje sobre calvinismo e arminianismo e algumas outras tentativas de explicação aí à questão da eleição e predestinação do homem. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica conosco. Ciência e Fé volta agora com você. Nós estamos entrevistando aqui o psicólogo e teólogo José Eugênio. Tá bom? A gente vai continuar na linha aí sobre a salvação humana, se ela é feita pela presciência, como os arminianos creem, ou se ela é predestinada, como os monergistas, também chamados de calvinistas, creem. Uhum. Mas nós vamos ler aqui um texto básico para a gente ver o que os dois lados tiram desses dois textos básicos. Uhum. Vamos ver se dá tempo de ler Efésios também. Mas seria Romanos 9:6 fala: "E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência." Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aí começa aí, né? Porque a palavra da promessa é essa: "Por esse tempo virei e Sara terá um filho." E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, né? E Deus para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: "O mais velho será servo do mais novo." Quer dizer, já estava predestinado, no caso. Como está escrito: "Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú." Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo algum. Pois ele diz a Moisés: "Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão." Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus sua misericórdia. Isso. Porque a Escritura diz também a Faraó, né, lá atrás: "Para isso te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo terei misericórdia de quem quer e endurecerei quem me apraz." Quer dizer, se fosse o arminiano, ia entender que é a presciência de Deus; se fosse o calvinista, ia entender que é a livre soberania de Deus através do decreto. mas vamos explicar. Os dois se apropriam do mesmo texto com interpretações diferentes. Ah, tá. Se pelo arminiano, Deus endureceu o Faraó porque viu lá na frente, viu lá na frente que o Faraó não ia dar nada. Seria inconstante, mudaria a decisão e voltaria atrás. Né? Aí o calvinista, não, ele vai dizer, já estava definido, de forma pré-determinada. E aí nós podemos entender dois momentos, né, no calvinismo, que é essa provisão do escape antes da queda, que é a provisão supralapsariana, né? O supralapsarianismo vai defender isso. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado. Tá certo. Mas E a Confissão Batista, né? Nós temos que falar também da Confissão Batista, porque o calvinismo ele tem assim, uma origem histórica, né? Mais no presbiterianismo e no luterano, né? Na igreja luterana. Mas a Confissão Batista também ela vem da fé reformada. Vem da fé reformada, principalmente da igreja norte-americana, né? Dos batistas do sul, né? E nós temos aí, né? No item 4º, que literalmente assim, ó, a declaração de fé da Convenção Batista, né? Tanto brasileira quanto nacional. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna. Certo. Não por qualquer mérito ou obras, mas segundo a riqueza da sua graça. Até aí agrada todo mundo. Todo mundo. Antes da criação do mundo, então é supralapsariano, né? Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de todas as coisas,
a sua soberania, Ah. elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer do tempo, Até aí agrada a todo mundo. exatamente, aceitariam livremente o dom da salvação. Aí E entrou aí no arminiano. entrou o arminiano, ainda que de forma, na última vírgula, né? Entrou um arminianozinho aí. Então, obviamente, o que nós entendemos? Entrou Cristo morreu por um todos. espião arminiano. Cristo morreu por todos, mas elegeu soberanamente de forma presciente, antevendo o uso do arbítrio. Você vê O que homem não é tem, livre, Deus é soberano. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito do cara ser arminiano e não tem jeito. Hoje, modernamente, o princípio batista é o princípio da liberdade e da individualidade. Mas ainda bem que deu. Se você é um pastor batista, ele pode ser tanto pode ter a posição batista aí da convenção, como ele pode ser calvinista e como ele pode ser arminianista, né? Sim. A questão Tanto do é que o arminianismo, pastor Silas é um arminianista Ele declarado tem- e ele- vive pregando aqui. Só que é logicamente que ninguém. Você não vai ter. Você não pode ser. Você tem que ter sabedoria para pregar. Você não vai colocar isso em um estudo. Exato. Tem 8.500 anos de discussões dentro de uma pregação. E Você ao vai falar, ele tem que entender e saber explicar muito bem o que é graça preveniente ou essa graça impedida. Exatamente por quê? Por causa dessa, se ele é um arminiano. Porque é o ponto nodal, é o ponto de dificuldade para o arminiano A questão explicar. é ser meritório. Como né? que o homem consegue resistir à vontade de Deus? É. Isso no arminianismo é de forma incompreensível. Como que você pode? Como que E você do consegue? calvinismo é de forma incompreensível como que o homem pode ter mérito na salvação. Exato. Quer dizer, a salvação é meritória. Se tem uma participaçãozinha, nem que seja na última vírgula, do espiãozinho que Tem nasce mérito, ali. isso. Ué. E o que nós podemos Tem fazer mérito. para a salvação? É. Do ponto de vista humano, nada. Se dependesse de nós, não estaríamos salvos. A grande discussão aí, Zé, seria a injustiça de Deus. A justiça ou não, porque aí mexe. Ou Deus é soberano, ou Deus é injusto. Isso pro molinista Para o molinista, e pro O arminiano. arminiano, porque não Que é uma pensa vez assim, que sim. Deus escolheu alguns, o que ele usou para escolher Qual que esse é o critério da alguns? Qual escolha? o A sua critério? soberania, a sua vontade. Sua o texto de vontade. Romanos nós acabamos de ler. É, Como se queixa o homem, né? como se queixa do vaso, porque o vaso que se queixa... Se eu devo fazer Literalmente, um vaso para o texto- a honra e para a desonra. O texto de Romanos diz assim, ó, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois jamais alguém resistiu à sua vontade. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que assim me fizeste? Então não é prerrogativa da criação examinar o Criador. Isso é inverossímil do ponto de vista da discussão. Da discussão. Então não tem solução. Não. Já tem 1.500, não é nós dois que vamos achar. Mais 1.800 anos vão se passar e a única coisa que nós vamos conseguir é tentar uma posição moderada, como Moisés Amirô conseguiu, como Molina conseguiu, como... Então vamos explicar o molinismo de novo. Então lá, Sim. o molinismo, Deus está sentado aqui. Então Deus vê o cara em todas as circunstâncias, em todos os mundos paralelos, o contrafatual. E um desses aí, se ele escolheu Jesus, ele é eleito. É um conhecimento médio. Não sei bem se é isso, mas me parece ser. Se em todas as questões das escolhas dos mundos possíveis ele não escolheu Jesus, então ele vai para o inferno e acabou. Isso é a teoria de Molina, que na verdade é uma teoria arminiana, só que ele vê a escolha do homem em vários mundos. O arminiano, Deus está sentado aqui, está vendo lá na frente se você vai converter ou não, e acabou, já manda a eleição, já sabe que você vai Porque converter. ele sabe de todas as coisas. Porque ele já sabe de todas as coisas. Então, mexe com a justiça de Deus. Porque aí o cara... A justiça vai de falar. Deus para o calvinismo ela está inserida no decreto eterno. No decreto Quando Deus eterno. anuncia a vontade, Ele está decretado por amor. Quer ele dizer, já está anunciando a sua justiça. para o calvinista mesmo, todo mundo está caído. Sim. E ele, pela misericórdia, escolheu alguns. Escolheu alguns, que é a depravação total. Para o arminiano mais apaixonado, ele vai falar assim, não, aí você tá, então Deus é injusto, porque aí então o outro vai para o inferno. Isso. Aí o arminiano vai defender que a queda afeta a cognição, mas não afeta integralmente.
né? E aí o homem pode se voltar para Deus. Esse que é o lado E dizer lá no juízo final, eu não quis, por exemplo. Já para o calvinista lá no juízo final, você não vai dizer nada. Não vai dizer nada. O estado já está definido de forma eterna. Né? Então, muito boa essa discussão. Essas doutrinas, a doutrina da salvação dentro da igreja ela é muito importante, porque se ela não ensina nada como base, ela tem que ensinar as pessoas a fugir do pecado. Porque o pecado é o grande entrave, é o grande problema. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que é importante no cristianismo, para o cara também não terminar esse programa com a cabeça quente, igual uma abelha. Daqui um pouquinho, então, fica aí, fica firme, que aí a gente vai chegar a uma posição aqui, pelo menos como você agir, tá bom? Até daqui a um pouquinho.